Sabe aquela história de que todo projeto de software começa lindo, organizado, mas com o tempo vira uma bagunça? Pois é um problema que todo mundo que trabalha com código conhece bem. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como a solução clássica para isso, a refatoração, está batendo de frente com a grande promessa do momento, a inteligência artificial. Mas por que isso acontece, né? A real é que, com o tempo, todo software tende a virar um caos. Chega uma funcionalidade nova aqui, uma correção urgente ali, várias pessoas mexendo e, de repente, aquela estrutura inicial super bem pensada já era. A complexidade só vai aumentando. E olha, isso não é nenhuma novidade. Lá em 2004, o especialista Eric Evans já tinha matado a charada. Ele descreveu o sintoma perfeitamente. Um código que funciona, faz o que tem que fazer, mas ficou tão confuso que ninguém mais entende como ele funciona. E aí, da manutenção vira um verdadeiro pesadelo. O pessoal da academia até deu um nome bem visual para isso: a grande bola de lama. É basicamente um sistema que cresceu tanto e de forma tão desorganizada que já não tem mais uma arquitetura que dê para entender. O resultado? Qualquer pequena mudança é um risco enorme e custa uma fortuna. E mais recentemente, surgiu um termo novo nas comunidades de desenvolvimento que é genial: o colapso de vibe. É aquele ponto crítico, sabe? O momento em que a bagunça é tanta, mas tanta, que nem as ferramentas de inteligência artificial conseguem mais ajudar. Elas simplesmente não pegam a vibe do código. Ok, então como é que se luta contra esse colapso? A solução tradicional é um trabalho quase artesanal, uma disciplina chamada refatoração. E o ponto-chave aqui é o seguinte: não é só fazer uma faxina no código, não. É melhorar o design dele na raiz. É deixar tudo mais fácil de entender e de dar manutenção lá na frente. E o mais importante, sem quebrar nada que já está funcionando. Para ficar mais claro, vamos pensar num exemplo bem prático. Imagina um sistema que lida com vários tipos de pedidos. Um é digital, outro é físico, tem de assinatura. Se não tomar cuidado, isso vira rapidinho o que o pessoal chama de inferno de if-else. Aquela lista gigante de condições, uma dentro da outra, que ninguém consegue mais ler. Para resolver essa bagunça, uma técnica clássica é o padrão Strategy. A gente começa com um problema, um método único e confuso. A solução? Primeiro, criar uma espécie de contrato, uma interface. Depois, a gente cria classes separadinhas e limpas para cada tipo de pedido, as estratégias. E o resultado? Mágico. O código principal não precisa mais saber dos detalhes, ele só delega a tarefa para a estratégia certa. Adicionar um novo tipo de pedido vira uma tarefa muito, mas muito mais simples. E os benefícios são enormes. O código fica muito mais fácil de testar, fica flexível para crescer no futuro e a leitura melhora d'água para o vinho. Cada pedacinho do sistema passa a ter uma única responsabilidade. É um processo cuidadoso, manual, que constrói um software realmente robusto. Só que esse processo manual é lento, é difícil, exige muita experiência. E é aí que entra um novo jogador em campo com uma promessa incrível: a inteligência artificial, que chega dizendo que pode fazer todo esse trabalho pesado de forma automática. E vamos combinar, a promessa é super atraente, né? Imagina só usar a IA para automatizar toda essa limpeza, economizar um tempo danado e, de quebra, nunca mais deixar o código chegar naquele ponto de colapso de vibe. Parece o sonho de consumo. Pois é, o problema é que muita gente está descobrindo que, na prática, essa ajuda da IA pode acabar sendo mais uma puxada de tapete do que uma verdadeira revolução. E olha só este dado, que mesmo vindo de uma fonte anônima, é de arrepiar. Segundo essa fonte, numa grande empresa, a qualidade do código feito por desenvolvedores iniciantes caiu 54% desde que as assistentes de IA se popularizaram. O problema de fundo é um clássico da computação: se entra lixo, sai lixo. As IAs são treinadas com a imensidão de código que existe na internet. E convenhamos, muito desse código é antigo, ineficiente ou simplesmente mal feito. O risco? A IA aprende esses vícios e acaba replicando os mesmos erros. E aqui está o pulo do gato, a diferença fundamental. Uma pessoa, um desenvolvedor, refatora com base na intenção. Existe um entendimento do negócio, do porquê das coisas. Já a IA, ela opera com base em previsão. Ela vê padrões e sugere mudanças, mas sem ter a menor ideia do contexto geral ou do objetivo final do sistema. E essa falta de contexto é um perigo. É como diz a citação: é como tentar arrumar os móveis num quarto totalmente escuro. A chance de tropeçar em alguma coisa essencial e quebrar tudo é gigante. A IA pode acabar removendo algo que parecia inútil, mas que era crítico para o futuro.
Então, os riscos não são pequenos. A gente está falando de criar bugs novos, silenciosos, que só vão aparecer lá na frente, quebrar coisas em outras partes do sistema e, pior, deixar o código mais difícil de depurar porque ninguém sabe o porquê daquela mudança ter sido feita. É quase como ter um desenvolvedor júnior no piloto automático, cheio de vontade de mudar tudo, mas sem a noção das consequências. Isso tudo nos leva à grande questão, né? Afinal de contas, qual é o verdadeiro papel da IA nesse ofício de criar software? A conclusão que a gente chega é que refatorar de verdade exige um conhecimento profundo do sistema, do negócio. A IA pode até ler todo o código, mas ela não sabe das conversas de corredor, das decisões estratégicas, dos planos para o futuro. É como alguém que consegue ler as palavras de um livro, mas não entende a história. Então, o resumo da ópera parece ser o seguinte: a IA é sim uma assistente fantástica para sugerir melhorias, mas ela precisa da supervisão constante de alguém experiente. A visão humana sobre o propósito do sistema é algo que não dá para substituir. O ideal é usar IA para tarefas pequenas, isoladas e bem definidas, e não para sair fazendo grandes reformas na arquitetura do sistema. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Nessa era da automação, o que estamos construindo de fato? Um copiloto inteligente que nos auxilia e potencializa nosso trabalho? Ou estamos simplesmente entregando a chave do carro para um estagiário entusiasmado no piloto automático? A resposta que a gente der para isso vai definir a qualidade do software que vamos construir no futuro.